Deus e a ciência. Desde que o mundo é mundo, os homens travam discussões sobre Deus e a ciência. Na linha do tempo, Deus segue firme em seus fundamentos, em uma contínua e estável direção. E muitas vezes, a própria ciência analisa seus milagres no decorrer dos acontecimentos. A lista de milagres eucarísticos e outros tipos de milagres é bem extensa. Infelizmente, muitas pessoas não sabem, porque muitas vezes o preconceito é maior, ficando assim de fora dos acontecimentos entre a ciência e Deus. Vou contar um dos vários milagres analisados cientificamente e depois verifique os vários milagres ocorridos. Esse é o milagre eucarístico de Lanciano. O mais famoso e notório dos milagres eucarísticos é o de Lanciano, ocorrido em meados do século VIII, na cidade italiana de Lanciano. Enquanto celebrava a missa na igreja dos Santos Degonciano e Domiciano, o monge da ordem de São Basílio, que andava descrente com a sua fé, notou que dentro do cálice da consagração, o pão e o vinho haviam se transformado em carne e sangue. Fato que o fez cair em lágrimas, pedindo perdão a Deus. O monge então anunciou o milagre aos fiéis, que exultaram em êxtase e adoraram Jesus presente na Eucaristia. Depois disso, as relíquias foram postas em um tabernáculo de marfim, até 1713, onde a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue em um cálice de cristal, onde se conservam até hoje. Os laudos emitidos pelos dois foram publicados no dia 4 de março de 1971, 12 séculos após a ocorrência do milagre. A conclusão foi a seguinte: a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Após as investigações, os cientistas enviaram um telegrama aos frades nos seguintes termos: o Verbo se fez carne, fazendo referência ao Evangelho de São João e admitindo a presença verdadeira de Cristo na Sagrada Eucaristia. Mesmo a teoria do Big Bang foi criada pelo padre Georges Lemaitre. Big Bang é igual faça-se a luz. E os milhares de milagres que acontecem quase todos os dias na medicina, que deixam os médicos estupefatos, sem saber o que pensar, porque vai além daquilo que eles preveem e conhecem. O Vaticano tem um relacionamento muito bom com a ciência. As pessoas gostam de intrigas e querem cada um de um lado, sem se comunicarem. Desculpa, mas isso não acontece. Por exemplo, toda vez que acontece um pseudo-milagre,
o Vaticano manda para os cientistas analisarem, antes de qualquer coisa, preferindo cientistas que não têm nenhum envolvimento com a Igreja. A Igreja é muito rígida sobre esses assuntos. A investigação é pesada, tirando todas as dúvidas possíveis e impossíveis sobre qualquer caso, o que pouca gente sabe. Mas e o que a ciência diz sobre os milagres? A ciência vê os milagres como fenômenos que violam as leis da natureza e, por isso, não podem ser explicados ou provados através de métodos científicos. Eles estão dizendo que ainda não existem ferramentas para trabalhar nesse assunto. Mas para os ateus, que só acreditam na ciência, por acharem que ela é factual, porque ela comprova tudo, devo dizer que tem muita gente desinformada. Não estou generalizando, mas pelo fato da ciência ser contraditória e não uma verdade absoluta, as pessoas acreditam que a ciência comprova tudo, quer dizer, nem tudo. Porque o que ela não consegue comprovar, ela faz uma suposição. Isso mesmo, ela simplesmente supõe. E o que é mais triste é que ninguém contesta por isso. Aceitam tudo calados, sem ao menos questioná-la. Logo, exigem provas cabais de Deus, em seus mínimos detalhes, mesmo tendo provas suficientes para créditos dele. Existe uma discordância que é aparentemente muito parcial nas questões entre ciência e Deus. A ciência é baseada em suposições. Não estou refutando cientificamente a ciência, mas quantas vezes ela mudou de opinião? Vejamos alguns exemplos em que a ciência mudou de opinião. Na teoria da geração espontânea, teoria que afirma que seres vivos poderiam surgir espontaneamente de matéria inanimada ou bruta, como larvas em carne ou micro-organismos em caldos. Teoria do universo geocêntrico, popularmente conhecido como a Terra no meio e os planetas e Sol girando em volta. Teoria dos quatro humores, a descoberta da bactéria causadora de úlceras e a substituição da física clássica pela teoria da relatividade de Einstein, que não existe gravidade no espaço, os misteriosos raios N, os sapos de Paul Kemmer, os embriões de Recol. E podemos perguntar como é que eles souberam de que idade eram os fósseis? Boa pergunta. Não sabem. Fizeram uma suposição sobre a história da vida. E isso não é válido. Não irei me alongar, mas quem se interessar, a lista é longa. É só estudar. Mas está tudo bem. Errar é humano. Nós erramos. Faz parte da evolução, não tirando o mérito da ciência, de suas conquistas. Mas o que quero especificar aqui é que se a ciência errou no decorrer desses séculos e continua com as suas suposições na tentativa de acertar, quero questionar você. E se o parecer dela for tardio? Você irá pagar pelo erro dela? Por esperar a ciência falar para você que Deus existe? Para aí sim você acreditar? Tem certeza da sua posição? Já que estamos falando em suposições, então vamos supor também aqui. E se a ciência já sabe que Deus existe, será que não é você que está desinformado?
Não podemos negar também que os cientistas estão bem divididos. Digamos que seja meio a meio. 50% acredita que Deus existe e 50% que Deus não existe. Se os que não acreditam que Deus existe, tudo bem, não irá mudar nada. Mas se os outros 50% estiverem certos? Veja, estamos falando de ciência, onde existe uma análise mais profunda. Mas será que você quer mesmo saber a verdade? Ou apenas a verdade que lhe convém? Se você for totalmente parcial, o único que irá perder será você, por ser inflexível. Logo, o problema não está na ciência, pois existem muitas comprovações, mas sim em você, por não querer mudar suas opiniões e deixar de ser inflexível, e aceitar pagar um preço que hoje você não está conseguindo enxergar, mas será bem caro. Espero de verdade que tudo isso faça você refletir, despertando a curiosidade de saber se tudo isso aqui é verdade mesmo, dando uma chance para o seu futuro. Eu conheço muitos ateus que odeiam aquilo que eles acham que é Deus. E esse é o problema, porque se esses ateus pudessem conhecer a majestade de Deus, cairiam aos seus pés. Acreditem. Se Deus é o Criador, logo a história pertence a Ele, e Ele escreve do jeito que Ele quiser. Se Ele quisesse se mostrar para o mundo inteiro, o faria. Mas Ele não quer que seja dessa forma. Existe um propósito para cada um de nós. E quanto mais você se recusar a aceitar o Criador, mais difícil será para você, pois você precisa da fonte para sobreviver. E enquanto você não conhecer e entender de fato a palavra, você se sentirá injustiçado, ameaçado, abandonado e menosprezado. E você só conseguirá entender isso na Igreja Católica. E não estou fazendo propaganda para a Igreja. Ela não precisa disso. Se ler a Bíblia, entenderá por você mesmo. Pare de ler teoria da conspiração. Isso só fará você ficar rodando no mesmo lugar e só confundirá ainda mais a sua cabeça. São João 20, 24, 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter me visto.